Oi, gente! Então, como eu já falei no último vídeo, essa semana eu tô gravando alguns vídeos pra falar com as mães sobre amamentação, porque estamos aí nessa primeira semana de agosto, na Semana Mundial da Amamentação, né? Não é um tema que eu falo muito, mas aí eu aproveitei a chance e falei, vou falar, porque eu nunca falo disso com o pessoal, né? Eu nunca falo disso muito nos vídeos, meus vídeos são sempre a respeito de outros assuntos mais variados. E aí eu resolvi fazer, né, alguns videozinhos essa semana pra gente conversar sobre isso. Então a conversa hoje é especialmente para aquelas mães que têm filhos pequenos. Eu falei no vídeo anterior, quem não viu pode assistir, sobre os primeiros dias do bebê em casa, né, o choro do bebê nos primeiros dias, o que pode ser. Então quem não assistiu pode voltar e assistir. E nesse vídeo eu vou falar sobre o perigo do suco de frutas para os bebês. Por que a gente não recomenda dar suco de fruta para os bebês? Isso é uma coisa muito comum, principalmente na fase de introdução alimentar, né? Por volta dos 6, 7 meses de idade aí. Mas quando o bebê é o alimento mais recomendado pelos médicos aí na introdução alimentar, né? Começar com suco, principalmente o suco de laranja. Por que não é recomendado, gente? Porque o suco da fruta, ele libera frutose, que é o açúcar da fruta, e que tem um alto índice glicêmico, né? O suco de fruta não é recomendado nem para pessoas adultas que têm alto índice glicêmico, né? Que tem diabetes, por exemplo. E se esse suco é coado, que geralmente os pais fazem, ainda perde as fibras. E aí é menos recomendado ainda até para os adultos, né? Porque é super mal recomendado, como em qualquer dieta, comer carboidrato e açúcar sem ingerir fibras antes. Isso eu acho que todo mundo sabe, né? Quem não sabe, fica sabendo. E a consequência disso pode ser exatamente a diabetes que eu falei, né? Ou um alto índice glicêmico. Imagina isso numa criança. Então, essa criança, ela tem a tendência forte a desenvolver diabetes quando ela começa uma introdução alimentar tomando suco de fruta, muito novinha. E quem pensa que a diabetes é uma doença que é apenas hereditária, está muito enganado, porque a diabetes pode aparecer mesmo sem ter nenhum caso na família. A diabetes tipo 2, ela é um tipo de diabetes desenvolvida ao longo da vida. Se a pessoa é sedentária ou se ela tem uma dieta rica em açúcares. Então, é por isso que não é recomendado antes de 1 ano de idade. E os sucos devem ser evitados, tanto os sucos de fruta quanto alimentos que têm altos índices de açúcares, né? Então, quem acha aí que é bobagem não dar açúcar pro bebê, tá muito enganado. Bolacha, mel, achocolatado, bolo, iogurte. Eu já vi até dar aquele biscoito de wafer e café pro neném, café com açúcar pro neném de colo. Então, assim, comidas industrializadas, essas papinhas, suco de caixinha, principalmente, né? É um erro. É real o risco. Para quem não acredita, é real o risco. Para quem acha que é bobagem, não é. E outro erro comum é oferecer também água de coco, né? Que os pais acreditam ser saudável, mas ela é rica em sódio e potássio. E num nível alto de ingestão, ela sobrecarrega os rins. Ela é perigosa até para os adultos, né? Água de coco, dependendo da quantidade que você toma, porque ela contém também muita gordura. Então, se você vai alimentar seu filho pequeno, fique atento a essas dicas. Então, o suco deve ser feito em casa. Se for dar suco de fruta, é melhor dar só depois de 1 ano. O suco feito em casa e sem coar, para que ele ingira as fibras do suco. Sem açúcar ou sem adoçante. Então, façam um suco aí com as frutas mais docinhas, né? E misturem com a água filtrada. Dê menos a fruta e mais da água no suco dessa criança. O suco não deve substituir as refeições e não é recomendado que se tome antes de dormir ou em jejum.
porque o sangue absorve mais o açúcar desse alimento, né? Se for dar chá sem açúcar, de preferência água, né, gente? De preferência para criança, água. Aliás, de preferência para criança até 6 meses de idade, leite, né? Em nenhuma hipótese dar chá, água, nem nada disso. Criança até 6 meses tem que tomar leite. Depois disso, tem que tomar chá sem açúcar ou água. E os alimentos, né, devem ser feitos em casas. Então, para quem dá muita papinha, muito biscoito para criança, fiquem atentos, tá? Porque o sal e o açúcar são muito perigosos para os bebês, né? E lembrando que os bebês, eles não precisam da comida temperada. Por quê? Porque eles não conhecem o sabor dos alimentos ainda. Então, para eles é uma novidade. Se você joga sal nesse alimento ou dá açúcar demais, esse bebê vai reconhecer apenas o sabor do sal e do açúcar. E aí ele pode se tornar uma criança, um jovem e um adulto, né, com alto índice glicêmico e com problema nos rins por causa do sódio e do sal. Então fiquem atentos aí, principalmente na fase de introdução alimentar, né, depois dos 6 meses até uns 2 anos e pouco de idade da criança, tá bom? Então beijos e até o próximo vídeo.